A palavra é o Senhor que vai falar. A palavra é tua, Senhor, eu só sou o teu instrumento, o teu vaso para fazer conforme o teu Espírito Santo manda. Em teu nome te agradeço e te louvo, Pai. Amém? Todos acharam? Capítulo 5 de Mateus, de versos 43. Capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus, de versos 43. Vamos ler, que diz assim: sobre amar os inimigos, o título. Mas vamos ler o texto que o Senhor Jesus nos revela, amém? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Versos 45. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluias. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus pela palavra do Senhor, amém? Querido, estamos diante de uma palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falando para a multidão com os seus discípulos sobre amar os inimigos, os nossos inimigos. Como devemos suportar ou como devemos estar diante de qual situação. Porque o Senhor Jesus começa a dizer assim, ó: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha como o Senhor Jesus, ele revela: ouviste o que foi dito. Olha, alguém falou, só não foi da parte de Deus. Preste bem atenção na palavra. Ouviste o que foi dito. Alguém falou. Alguém ouviu falar isso. Que deveria amar o teu próximo e odiar os teus inimigos. Alguém falou assim: olha, eu devo amar só o meu próximo, que é Edio. Ele me ama, ele anda comigo, eu tenho que amar ele. Mas aquele que é meu inimigo, eu tenho que odiar ele. Ouviste o que foi dito? Alguém falou isto. Só que não foi o Senhor Jesus, não foi o nosso Pai, foi alguém que falou. Ouviste, ouviste. Mas olha bem o que o Senhor Jesus, ele traz um novo mandamento, o evangelho da boas novas do reino de Deus. É o governo de Deus na minha e na sua vida. Ele diz assim: eu porém vos digo. Olha aí, eu porém vos digo. Jesus falando dele. Entenda, eu estou falando para mim, mas entenda, viu? Jesus falando: eu porém vos digo. É ele, o Deus vivo, o verdadeiro Deus, que tem um ensinamento correto. Ele diz: eu porém vos digo que não resista ao... Não, eu pulei aqui, desci, vou descer, eu subi um versículo aqui. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai o vosso
inimigo. Eita! E bendizei a quem vos maldize. Fazei bem os que vos odeia. Orai pelos que vos e vos perseguem. Meu Deus do céu. Forte. Jesus traz um mandamento novo. Presta atenção. Esse mandamento novo, eu quero dizer que é a palavra viva. É o evangelho que não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que devemos, eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos. Quem está pronto para amar o vosso inimigo aí? Aleluias. Alguém está pronto para amar o vosso inimigo? Amém. Pois é. Alguém tem que pisar em seu pé, para ver. Porque falando assim é fácil. Mas Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos. Querido, eu vou logo falar uma situação aqui, já que teve uma frase, devemos colocar tudo logo em ordem. Vi um irmão hoje, a qual teve uma situação perversa e cruel desse bairro, a qual perdeu uma vida, e foi terrível. E então, sabe o que acontece? Vem um sentimento que não é de Deus, de não amar o inimigo. É o inimigo, não amar o inimigo. É aquele que o diabo está usando para trazer mal para alguém. Mas só que a gente se esquece já, se quer se tornar ele inimigo de nós. Não, meu inimigo ali é fulano de tal. Mas não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Ele diz que nós devemos amar o nosso inimigo, o vosso inimigo. Ei, para logo lhe falar a verdade, Jesus não está falando que o nosso inimigo aqui é o diabo, não. Ele está falando de uma pessoa mesmo. Porque ele já diz na palavra de Deus que o nosso inimigo espiritual é o diabo. Esse é o nosso inimigo espiritual. Mas ele está falando de alguém que lhe maltrata, de alguém que fala mal de você, de alguém que pisa no seu pé, de alguém. Hoje eu estava vindo e uma pessoa começou a falar da outra pessoa. E eu parei e fiquei quieto ouvindo. Eu disse: vamos orar por ela. Ah, mas por causa disso, isso focado na pessoa. Está focado naquela pessoa. E o que você tem que entender, irmãos, é que você não pode estar focado no ser humano. O ser humano pode ser terreno seu inimigo, mas você não pode estar focado nele, porque ele está sendo usado. E você tem que amar a ele, como Deus nos amou e nos ama. Então, já pensou alguém que fala mal de você? Um exemplo logo, eu chego aqui e falo mal do pastor Gilmar. Aí começo a falar para um e para outro. Aí o pastor Gilmar ouve. Aí daqui a pouco um exemplo, é tudo exemplo, hein? Aí um exemplo, outro ouve, aí começa: pastor Gilmar, é isso, é aquilo outro, ele está falando mal de você. Aí o pastor Gilmar, de fazer como Jesus, não faz como Jesus. Ele começa também a me maldizer, ao contrário do que Jesus ensinou. Aí sabe o que acontece? Eu estou errado, que estou falando dele, e ele está errado, que está falando mal de mim, me maldizendo. Exatamente, pagando mal por mal. E a Bíblia diz: não paguei o mal por mal. Então, para você entender logo, se alguém falar mal de você, você tem que bendizer aquela pessoa. É mesmo, irmão Carlos? É o Senhor Jesus que está falando aqui. Ah, fulano de tal é assim, é assado. Você tem que chegar assim e dizer: irmão, olha, uma pessoa para mim muito boa. Você está bem dizendo.
Até que eu gosto, ela tem um lado bom. Aí você começa a falar da qualidade da pessoa. Você está bem dizendo. Poxa, eu vejo... Ela ora, eu vejo Deus usando ela. Qual é a bem dizer? É falar bem daquela pessoa. E o Senhor Jesus está nos ensinando como nós devemos estar diante dessa situação. De você estar falando mal, você tem que bem dizer. Bem dizer é falar bem de alguém que fala mal de você. É bem dizer. Irmão Carlos, mas é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. O meu filho se perdeu. Aí alguém chegou para mim. Se perdeu no mundo. Aí alguém chegou para mim. Vem cá, a gente falando sobre perdão. Vem cá, e quem mandou tirar a vida do seu filho? Você perdoa ele? Sim, perdoa. Perdoa ele. Você perdoa, você está falando, mas perdoa ele, em nome do Senhor Jesus. E ele já está perdoado, meu filho. Aí então ele quer dizer, você falando assim é fácil. Eu digo, meu filho, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Ó. Uma certa vez o Senhor Jesus me deu a revelação com essa própria pessoa, em apuros, a qual as autoridades entravam a caça dele para matar. E eu acordei de noite, botei meu joelho no chão e fui interceder por essa vida. Aleluia. Fui orar por essa vida. É assim que Jesus quer que eu e você seja, viu? Não se engane não. Esse é o evangelho de que você tem que fazer o que você quer. Ou porque aconteceu comigo, e Jesus é Jesus e eu não sou não. Você está enganado então. Porque se você é seguidor de Cristo, você é discípulo dele, você tem que aprender com o seu mestre. Aprender é praticar o que o mestre ensina. Aleluia. Não é o que eu estou falando não, é o que a Bíblia está dizendo. O que Jesus fala aqui. Então eu orei por aquela vida. Mandei uma mensagem para a mãe dele. Seu filho está em apuro, Jesus me revelou assim, assim, assado. E eu já orei por ele, mas esteja orando, viu? Que o inimigo está furioso com ele, quer tirar a vida dele. Depois de 8 dias a mãe dele me liga e diz: olha, aquele sonho, o meu filho foi preso. Pois é, mas você sabe o que o diabo queria fazer, né? Queria tirar a vida dele. Queria tirar a vida, não queria prender, não queria tirar a vida dele. Mas Deus me usou para orar daqui. E eu te avisei, você orou daí em nome do Senhor Jesus. E Deus quebrou o laço. Por isso que ele só foi preso, mas não perdeu a vida dele. Uma pessoa que tirou a vida do meu filho. E agora? Você está pronto para você orar pelo seu inimigo? Você está pronto? Meu Deus. Porque você tem que orar pelo seu inimigo, bendizer aqueles que vos maldizem. E aqui, ó o que fala mais. Maldizem, fazei bem os que vos odeiam. Aquele que está te odiando, pisando seu cara te perseguindo. Como cristão, você tem que fazer bem. Quando ele cair aí, um exemplo, se ele passar e cair aí, você tem que ir lá ajudar. Você tem que fazer bem. Foi ele que fez todo o mal para com a sua vida, você fica sabendo. Mas se ele cair aí, você tem que fazer o bem. Você tem que ajudar ele. Se ele precisar de um alimento, você tem que dar a ele. De uma oração. Você tem que fazer o bem. Esse é o mandamento do Senhor Jesus para nossas vidas. Porque, irmão, o que estamos vendo hoje é que a Bíblia diz que não fale mal um dos outros. Não seja maldizente. A Bíblia diz. A Bíblia diz que o abrir da boca gera contenda. Tem muitos que não conseguem ficar com a boca calada. Vou falar alguma coisa aqui em nome do Senhor Jesus. Você sabe por que
nós estamos andando de máscara? Ainda não parou para analisar, não? Falam mal de pastor, falam mal de crente. Isso eu estou colocando Deus para depois, viu? Falam mal da palavra, fala mal da oração. Se tem culto, fala mal. Você sabe o que o salmista falou? Senhor, põe cabresto na nossa boca para nós não falar contra ti. Estamos andando de máscara. Não deu para perceber o que é, não? Agora você anda num monte e você não vê mais ninguém falando muito com o outro. Vai em um ambiente, todo mundo de máscara, você não pode falar muito, tá com a máscara. Passa na rua, como vai falar, tá com a máscara, os dois tá com a máscara. Deus calou a boca de toda a terra. Fala mal de Jesus, fala mal de Deus, fala mal do próximo, se acha um melhor do que o outro, fala mal do irmão da igreja, fala mal do pastor, que o pastor é isso, o pastor é aquilo, o obreiro é aquilo, o irmão é aquilo outro. Mas o Senhor Jesus disse para a gente não ser maldizente. Não seja maldizente. Fale bem do seu próximo. Aleluia. Fale bem. Trate bem, ore por aquele que vos persegue e vos maltrata. Aleluia. Seja cristão, seguidor de Cristo. Nós aqui não estamos em religião. Nós somos um povo diferente. Somos um povo de Deus diferente. É por isso que a palavra de Deus diz no Velho Testamento assim, ó: quando entrares numa cidade, não aprenda a abominação daquela nação. É tudo que se tem ao contrário da palavra de Deus que nos ensina como filho de Deus e povo de Deus. Não aprendam, porque tal coisa dessa nação são abomináveis aos olhos do Senhor. Falar mal do irmão é abominável, o Senhor não se agrada do irmão. Queridos, eu já vi congregação se destruir por causa de um falar mal do outro. É fofoca daqui, fofoca dali. Aí um começa a falar do outro. Sabe o que acontece? Destrói. Como é que eu vou ficar falando mal de você direto? Eu vou te ferir com as palavras. Você vai ficar magoado. Vai virar inimigo. E o que acontece depois? Eu vou sair daquela congregação por causa disso e daquilo outro. Porque o certo não é sair, o certo é resolver. Resolver com o irmão. Irmão, você falou de mim? Me perdoe. Irmão, eu ouvi. Quem foi que falou? Bota para sentar os dois juntos logo. Mas não. Então, não quero nem ouvir. Porque tem irmão que toma dor um do outro. O caso é entre dois irmãos de resolver aqui, o terceiro está tomando a dor. Aí começa o disse-me-disse, o mal dizer. E o Senhor Jesus não se agrada disto. Por isso que ele fala: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, o Senhor Jesus fala: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. Você está fazendo isso? Pergunta. Fala com você e Deus aí. Pois é o que o Senhor Deus quer para a minha vida e para com a sua vida. Orai, bendizer por aquele que nos persegue, falar bem, amar o nosso inimigo. Isso se chama ser cristão, seguidor de Cristo. Você e eu
somos diferentes. Eu gosto de contar isso. Eu lá em casa com minha parente, uma cunhada, aconteceu algo, não foi nada assim de anormal, de xingamento, nada disso. Mas foi uma palavra que ela falou lá e eu disse uma palavra dura, áspera. Sabe o que aconteceu? Eu vou para casa, tá tudo bem. Aí o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, como você está me ouvindo, ele me falou para mim, Zé Carlos, vai lá, vai pedir perdão a ela. Mas Jesus, eu não falei nada demais, ainda falei assim. Lá, Zé Carlos, pedir perdão. Tudo bem, Senhor? Tudo bem? Tudo bem, Jesus? Subi, tudo bem? Ai, tudo sem jeito, né? Ai, vem cá, por que tá chorando? Porque, irmão, quando você direciona uma palavra que não foi da parte de Deus, magoa a pessoa, e aí o diabo pega e tranca o coração dela e traz sentimento. E logo, vou dizer logo para você, logo como cristão em Cristo Jesus, ele vai dizer logo, e é cristão, né? Aí Jesus quer que você vá lá consertar. Então eu fui lá e pedi perdão, e logo a barreira caiu por terra. Mas quando você não pede perdão, a barreira vai ficar sempre ali. E outra, Deus vai te lembrar também, toda vez Ele vai te lembrar, viu? Você precisa ir lá. Você precisa ir lá consertar aquilo. E se você não for, a barreira está lá ainda, porque ela também vai se lembrar. E quando alguém vem falar de você, aí, para alguém, aí sabe o que o inimigo vai dizer? Que endureceu já o coração? Mas naquele dia ele falou isso. Que crente é esse? Então, irmãos, está na hora de nós olharmos para atentar para a palavra de Cristo Jesus e fazer como Ele diz. Se alguém está entendendo, é o seu inimigo, você ame ele. Porque é muito fácil, a gente vai ler aqui agora, eu andar com você, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? A paz, irmã, tudo bem? Como é que vai? Vamos tomar um cafezinho aqui, comer um bolo? A paz do Senhor, amém, só amar a gente aqui. Eu não piso no pé do pastor Gilmar não pisa no meu pé. Tá tudo bem. Sabe o que a palavra diz, irmão? Para adiantar. Olha o que a palavra diz para adiantar, ó. Versos 45, vamos todos ler? Verso 45, diz assim, Mateus 5, 45: para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Está vendo porque você tem que amar o seu inimigo? Orar pelos que vos perseguem e vos maltrata, bendizer os que vos maldizem, para que ele venha a ser filho do vosso Pai que está nos céus. Por isso que você tem que amar Ele, porque o caráter de Deus vai estar em você, ou seja, a vida de Cristo está em você. Aí Ele vai ver, eu maltrato tanto aquele ali, e ele é diferente, ele ora, não fala mal de mim, e aí Deus vai trabalhar no coração dele, porque você está fazendo o que é correto, está orando por ele, bem dizendo, falando bem, amando ele. Por isso, para que ele seja filho do vosso Pai, porque ele ainda não é. O seu vizinho está lhe perseguindo? O seu vizinho está lhe perseguindo? Tá? Então, por que você não ora por ele? O meu filho está acima de suas liberdades, porque você não ora? Vai falar mal do seu filho? Acabando ele com o seu vizinho? Seu vizinho vai resolver o quê? Ele vai saber tudo o que está no seu coração. A boca fala de que o coração está cheio. Ele vai saber o que é que você tem no seu coração. E depois ele mesmo vai dizer, interessante, não é cristão? Está errado. A Bíblia não diz isso, porque embora ele ainda não seja crente, mas ele já leu a Bíblia, viu? Ou ele já ouviu alguém pregar para ele.
Então, de você falar mal, vai bem dizer, vai orar, bota o seu joelho no chão, irmão, para que, seja quem for, seja filho do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ó, esse negócio aí fora, no mundão, é diferente de nós aqui, viu? Deus é Deus de igualdade. Está aqui escrito. Porque, olha aí no verso 45, parte B. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Aleluias. Deus é Deus de igualdade. Oh, glórias. Esse negócio aí fora, falando de racismo, falando disso e daquilo outro, e de consciência branca e negra, quero saber, em nome de Jesus, que a Bíblia não nos ensina isso. Porque aí eu já estou trazendo partidarismo. Se eu vou fazer algo porque eu sou da minha cor, eu já estou desfazendo da sua. Exatamente. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus de preto e de branco, de gazo e de mulato. Ele é o Deus de geração em geração. Ele é o Deus de nação e de nação. Ele é o Deus ao qual ele não faz distinção de cor. Então por isso nós somos diferentes. Ele é o Deus de igualdade. Então Deus é de igualdade. Se o sol que brilha para os injustos, olha o sol que brilha para a gente como filho de Deus, não brilha para eles? E a chuva que cai para os bons não cai também para os injustos? Entendeu agora? Que maravilha! Ele não faz acepção de pessoas. Por isso ele está dizendo, seja igual a mim, não seja diferente. Se é bom, você ore, fale bem, cuide. Se é mal, as mesmas coisas. Aí ele fala no verso 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Pergunta. Se eu amar você, pastor, você irmão, você pastor, vocês, que galardão terei, irmão, se eu só amar só você e do mundo não? Exatamente. Não faz assim os publicanos, os que publicam, que escrevem, só ama quem ele ama. O mundo é assim. Panelinha, a panelinha não deve estar na igreja. Ah, eu faço aniversário, o bolo para o pastor Carlos, para o pastor Gilmar, a missionária. Quando é um servozinho, cadê o bolo? Cadê o parabéns? Olha aí. Só ama quem me ama? Só ama quem é pastor, é? Não é assim que o Senhor Jesus quer. Não é assim. Jesus quer que se eu faço um bolo para o pastor Gilmar, ele tem que fazer um bolo também, ou seja, eu, para o menorzinho aquele ali no dia de aniversário. Não conseguiu R$1? Não ajuntou todo mundo? Por que não pode para aquele? Não podemos amar quem nos ama só. O mundo faz assim. Não devemos ter a minha panelinha só. Pizzaria, etc. Pastores comendo. E as ovelhas? A gente não chama para se alimentar nem nada? Vamos comer todos nós juntos aqui? Que galardão tereis, irmão, se eu só amar a gente aqui? Nenhum! É o Senhor Jesus falando. Não fazeis os publicanos também o mesmo? Aí 47 diz assim, ó, e se saudades, apareceu irmão, apareceu, como é que tá, tudo bem, boa noite, só a gente aqui, os daí de fora a gente não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá a paz de Cristo, Deus abençoe, só a gente aqui, que galardão tereis a gente? Nenhum. Mas se a gente saudar aqui, a gente como nós saudamos, e também quem passa aí, e aquele vizinho, bom dia, boa tarde, tem crente que não fala com o vizinho, e no dia que o vizinho ficar doente, como Jesus vai lhe incomodar para você ir lá, para orar por ele? Não fala com o vizinho. E agora?
Porque Jesus coloca a gente em cada situação. O vizinho fica doente. E aí, como é agora? Jesus veio lá. Não dá um bom dia ao vizinho. E quando vai, eu vou falar em nome do Senhor Jesus. Quando vai, o vizinho diz: ele há tanto tempo aí na frente, dá um bom dia, agora que estou doente, quer entrar na minha casa. Aí já vai dizer: quer saber da minha vida? Deus está revelando aí. Quer saber da minha vida? Não vou deixar não. Então, irmão, que proveito teria se nós só amarmos aqui? Nós temos que amar aqui e lá fora. Por mais que persiga a gente, por mais que maltrate, fale mal dos crentes, devemos bem dizer a quem fala mal da gente. Orar por aquele que vos persegue e vos maltrata. Aleluias. Amar o nosso inimigo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Queridos, cuidado com a língua. Tiago diz: a língua é o mal que vem do inferno. Uma fagulha, uma palavrinha incendeia todo o bosque. Crente já desviou por causa da língua. Congregação já se afastaram por causa da língua. E eu não estou falando nada aqui demais. É o que Deus nos mostra a mim e aos pastores obreiros aqui. Você vai evangelizar, tem lá um desviado. Você começa a falar de Jesus, ele começa a falar da dor dele. E você é obrigado a ouvir, porque você tem que dar ouvido. Pastor, alguém falou isso de mim, falou aquilo, o irmão fez isso, fez aquilo outro. Então cuidado com a sua língua. A língua é o mal que vem do inferno. Está escrito no livro de Tiago, a palavra de Deus. Incendeia todo o bosque. Então, se você, irmão, não faz parte do problema, fique calado. Você sabe que eu não posso falar mal do pastor Gilmar? Se ele me cometer qualquer coisa comigo, você sabe que eu tenho que botar meu joelho e deixar na mão de Deus? Tem a gente achando que o pastor agora tem que falar o que quer e fazer o que quer. Por isso que veio a máscara. Fala o que quer de todo mundo, mal de todo mundo, fala mal de Deus, fala mal da chuva, fala mal do sol, fala mal do irmão, fala mal do próximo, do vizinho. Aí Deus: eu vou calar a boca de toda a terra. Por isso que diz: calai-vos toda a terra diante do Senhor vosso Deus. Aí o salmista diz: Senhor, bota cabresto na nossa boca para não falar contra o Senhor. Sabe quando nós falamos contra Deus? Quando nós não praticamos a palavra de Deus e começamos a dar ouvido à doutrina de demônios, ou seja, da parte do maligno, que não tem nada a ver da palavra que vem da boca de Deus. Vamos para Provérbio, para finalizar? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem gente crente em Jesus Cristo que de orar, de levar a causa até o pastor, para que o pastor venha instruir dentro da palavra e orar e pedir a revelação, porque sabe que às vezes o coração já está duro. Sabe o que estão fazendo, meus pastores? Estão levando para a criminalidade. Meu Deus. Vamos levar e crente da igreja. Vamos deixar que lá resolve. Você está fazendo mal, está entregando na mão do diabo. E lá eles são sem misericórdia. Vigia, crente. Vigia a igreja. A igreja do Senhor Jesus é para resolver dentro de casa. Com o que vem, ou o que acontece. Paulo já falou isso. Será que não tem dentre vós sábios que possa julgar a sua causa? É levar diante da igreja para que Deus venha fazer a obra e consertar o que se quebrou, o vaso. Então não pegue as coisas de Deus e leve para o mundo resolver. É resolvido na palavra, é resolvido diante do trono de Deus, é resolvido diante dos pés do Senhor Jesus. Então, acorda, igreja do Senhor Jesus. As coisas de Deus é resolvida aqui, ó, na palavra. Aleluia. Não levar para o mundo.
Falo isso porque Deus tem me mostrado. E eu já vi. E eu, pela misericórdia de Deus, não vou ficar calado em nome de Jesus. Abra ali Provérbios, irmão. Provérbios, capítulo 17. Glória a Deus, aleluias. 17. Glória, aleluia. Aleluias. Provérbios capítulo 17, de versos 4, diz assim a palavra do nosso Deus: o que pratica o mal e atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos e a língua maligna. De novo, o que pratica o mal atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem está com mal no seu pensamento, saltando pela boca, o que pratica o mal atenta para o lábio, ou seja, vem na sua mente, no coração, e você fala. Presta atenção. Aí fala assim, parte B: o lábio iníquo. Sabe o que é o iníquo? O iníquo é o filho da perdição. Quer dizer, o lábio iníquo, as palavras que estão saindo não estão vindo direcionadas da Bíblia nem da boca de Deus. Está vindo da boca do filho da perdição. Por isso que diz que a língua é o mal que vem do inferno. Porque toda palavra maldizente, a qual, ou seja, não está na Bíblia, para com qualquer pessoa, está vindo do inferno, está vindo do iníquo, do filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O diabo. O diabo é o filho da perdição, o iníquo. Vem dele. Então não deve. Pois você já viu alguns crentes dizendo emprestou a boca para o diabo? Essa pregação assim? Pois é. É quando você deixa o diabo usar os seus lábios. Não deixe o diabo usar os seus lábios. Aí fala assim: o mentiroso inclina os seus ouvidos à língua maligna. Está vendo aí? O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Quer dizer, é palavras que não são verdadeiras e atenta para a língua maligna. Quer dizer, que não provém do Senhor nosso Deus. Mas espera aí, Espírito Santo agora me lembrou para finalizar. Espírito Santo me lembrou, irmãos. Cadê? Aqui. Volta para Mateus. O Santo me lembrou aqui. Aleluia. Mateus 5, de versos 48. Eu já ia aqui, mas o Espírito Santo, Deus me lembrou aqui, irmãos. Todos leiam em nome do Senhor Jesus. 5, 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De novo, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa conversa que está dizendo aí, ó, que só santo é Jesus, cuidado. Jesus é santo sim, mas Ele quer que eu e você seja santo. Ele quer que eu e você seja com o nosso Pai que está nos céus. Seja santo, como o vosso Pai que está nos céus. Seja perfeito. Perfeito é santidade. É procurar a perfeição em Cristo Jesus. Aleluias. Perfeição. Seja perfeito. Ele está dizendo, me busque. Mas aí, irmão, cara, é difícil, não consigo. É diferente. É uma questão agora de você se empenhar. O reino de Deus é tomar da força. Deus conhece a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas quando você começar a dizer, Jesus, me ajuda, aí Ele vai tirando uma coisa daqui, outra dali, porque você quer ser perfeito como Ele. Aleluias. Você quer ser perfeito como Ele. Aí Ele vai tirando. Mas se você ficar com essa conversa que eu vejo nos púlpitos das congregações dizendo, ah, santo aqui só é Jesus, só quem vai ser salvo aqui, ó, ninguém sabe não, é mentira do diabo.
Se você pedir perdão a Deus hoje dos seus pecados, se você está seguindo a Jesus, e Jesus voltar hoje, ou você morrer, você está salvo. Porque o dia da manhã não nos pertence. Como é que você está pensando no amanhã? Então seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Santidade. Nós somos santos em Jesus Cristo. Passou demais, não foi, Jesus? Me perdoe. Perdoe, meu pastor. Mas assim, eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais forte para Jesus, meus amados. O mais forte é para Ele, viu? Aleluias. Que palavra poderosa, hein? Eita Deus. Usou o vaso dele aqui tremendo. O Espírito Santo de Deus usou o vaso tremendo. A igreja dele precisa ouvir essa palavra hoje. Ali o Espírito Santo não pode negar. Ele estava falando no meu coração. Meus irmãos estavam precisando ouvir isso. Cada um pegou sua porção aí? Pegou sua porção? Dona Nice, pastor Ivan. Dom, pegou sua porção? Vando. Amém? Vamos para casa, meus amados?